Mateus capítulo 24. Iniciaremos no versículo 36 até o final. Então vamos ler com a ajuda de Deus. É uma exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua sorte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus estava finalizando já a sua missão e ele sentia a necessidade de deixar bem esclarecido o que haveria de acontecer nos finais dos tempos para cumprimento de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. E que anunciava então os tempos difíceis que haveriam de vir num futuro que ele mesmo não definia, mas sabia que era para frente, muito para adiante, haveria de ocorrer estas coisas, de modo que a salvação daqueles que foram achados por dignos por Deus de serem salvos, haveriam de enfrentar dificuldades, haveriam de enfrentar situações que, para vencê-las, somente com o poder e as virtudes dele, do Senhor, é que suportariam tudo para não serem surpreendidos com o momento em que o Senhor viesse. Na verdade, tem duas formas de entender isso aqui. Tem a forma do Senhor vir de maneira individual, que também quase ninguém sabe. Poucos são aqueles que foram informados pelo Senhor, que o Senhor o viria buscar num determinado tempo. Alguns já aconteceram isso, que temos conhecimento, mas a maioria não. O Senhor vem e a pessoa de repente é acolhida deste mundo. Mas a importância, irmãos, de todas estas pregações, sermões proféticos que o Senhor fez, consiste numa coisa só, que é a nossa preparação de estarmos para um momento que desconhecemos quando será. Nossa preparação consiste sempre em estarmos ligados com o Senhor, andando segundo o conselho que o Senhor nos tem dado e a forma que Ele nos tem ensinado, para que não sejamos colhidos no momento em que estejamos desligados de Deus. Então, as palavras que Deus manda nas casas de oração têm sempre a finalidade de nos ajustar, de nos mostrar que muitas vezes estamos num
desvio da conduta de um homem ou de uma mulher de Deus. Outras vezes estamos equivocados no nosso entendimento, que pode nos trazer alguma complicação na nossa salvação. Esta é a necessidade de estarmos unidos, reunidos, de congregarmos, porque assim é a igreja do Senhor. É um povo, quando dizemos congregação, irmãos, é um ato. Congregação é um ajuntamento. Congregação é um conjunto de pessoas voltadas para uma só finalidade. A congregação cristã é um conjunto de pessoas cristãs que se juntam para tratar de assuntos relativos a Cristo ou à salvação. É o que estamos aqui. Aqui está a congregação, aqui está a igreja, aqui está o povo, que em outras situações Jesus também comparou como sendo o corpo e ele a cabeça. De modo que todos nós estamos unidos, irmãos, um ao outro, pela caridade de Deus, que é o amor que é derramado, que nos faz, para mantermos esta união, nos considerarmos sempre um menor do que o outro. Inverso da natureza humana, que faz a pessoa considerar-se sempre superior ao outro. Superior pelo conhecimento, pelo tamanho, pela força, pelas virtudes que a pessoa tem, assim por diante. E naturalmente o homem considera-se sempre melhor do que o outro, porque sou mais antigo, porque eu sou mais velho, porque eu sou mais forte, porque tenho mais dinheiro, sou mais rico. Então tudo isso pertence à natureza humana. Já a natureza divina é o inverso, é considerar-se menor, que outros sejam maiores, mas eu seja o menor, porque esta é a forma de nos manter unidos em amor, cujo amor é a caridade de Deus nos corações dos seus fiéis, que esta é a que nos governa nesta bendita obra. Enquanto nós estivermos, irmãos, unidos nessa condição, que é uma premissa, que é uma ordem, que é por ela que nós manteremos num corpo, este risco de cairmos, ou melhor, de perdermos a salvação por não vigiar, praticamente não vai haver. O risco de que as tribulações que virão, ou se já começaram, Deus sabe, neste mundo, nos venha afastar de Deus, também nós estaremos livres. O risco de que o adversário nos enganará e nos levará para o pecado, também está afastado, porque estaremos unidos em amor. De modo que quando vemos que alguém, nesta bendita graça, caminhando de repente, desviou-se, escorregou, caiu, errou, tropeçou, cometeu atos ilícitos, nós nos penalizamos, mas não julgamos, porque a nós não compete o juízo. Mas entendemos que houve uma falha da caridade. O amor falhou, a força de Deus diminuiu e a pessoa não resistiu ao pecado, não resistiu à tentação e caiu. Estes estão, então, com o perigo de que na hora que o Senhor vier, possam ser encontrados em situação desligada ou apagada perante Deus. Mas nós que estamos aqui nesta manhã ouvindo a palavra, irmãos, e o Senhor tendo misericórdia de nós e falando desse jeito, porque isso aí é misericórdia, porque se Deus não tivesse piedade do povo, Ele também não se preocupava em admoestar, em ensinar, em chamar a atenção, em repreender, porque Ele mesmo fala que repreende o filho que Ele ama, não é? E tem por filho, Ele tem por filho, então Ele cuida. Então a finalidade das palavras que nós ouvimos, quando trata destes assuntos relativos à nossa salvação, é a bondade, é a misericórdia, é o amor de Deus que está sendo ali manifestado. Mas nem sempre nós entendemos assim, porque na maioria das vezes nós estamos ouvindo isso, ficamos um pouco entristecidos até, porque dá a impressão que o jugo é pesado. A carga, por ser um filho ou uma filha de Deus, é muito pesado, muito difícil. Mas não é não, irmãos. Os mandamentos do Senhor não são pesados, eles são leves. E também, se pesar em algum momento, o Senhor nos ajuda, porque mesmo diz a palavra que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque sabe que nós estamos nesta natureza frágil, humana.
E hoje o Senhor está mandando esta palavra. É claro que o temor de Deus deve estar em nós, que é o princípio da sabedoria. Mas não devemos de temer, não, irmãos, ficar com medo de ficar de fora. Por quê? Porque uma das coisas que ele recomendou, o Senhor Jesus recomendou, que eles deviam de ter cuidado no futuro, e o futuro já é presente. Ele dizia assim: olha, vocês entendam que naquele dia e hora ninguém sabe quando vai ser, porém somente nosso Pai, o meu Pai, dizia Jesus. Mas detalhes daqueles dias ele passou assim: olha, será desse jeito, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Quer dizer, quando o dilúvio foi anunciado às gentes daquela época, ninguém acreditava naquilo. Não era possível acreditar que uma arca feita num lugar alto e seco pudesse ser salvação de uma enchente, porque a enchente vai sempre nos lugares baixos e nunca chega ao topo de um monte. Então ninguém acreditava naquilo. Então, como foi naquele tempo, dizia, o povo, então, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, isto é, festejavam, alegravam-se, dedicavam exclusivamente aos prazeres carnais, momentâneos, visíveis, como que fossem coisa que, se não fizer hoje, nunca mais vamos ter oportunidade, e assim vive a humanidade. Até hoje, nos festejos, nos prazeres, em tudo aquilo que traz um alento para esta vida terrena, as pessoas se entregam com avidez em tudo, em comer, em beber, em praticar aquilo que a carne almeja e assim por diante. Aconteceu lá também, mas isso ocorreu até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca, ele e a família, os animais que Deus determinou, e o povo também não estava nem, achou até aquilo um absurdo, entrar essa gente num lugar desse. Por quê? Mas de repente aconteceu o inesperado, porque aqueles que estão cegos no pecado não esperam que este momento chegue, que agora não será com água e nem com dilúvio, ainda que assim tenha acontecido em algum lugar, mas o fim não será esse. O fim, irmãos, virá na medida em que a pessoa vai terminando os seus dias, isso de forma individual, pode ser às vezes coletivamente numa cidade, num lugar, mas não é geral. O que diz respeito é a nossa preparação. Não é proibido, o Senhor Jesus não estava dizendo que condenava quem comesse, quem bebesse, quem fosse num casamento ou numa festa de casamento, ele não condenava isso, mas ele estava dizendo que isso aí tinha mais valor, mais importância do que ouvirem a palavra de Deus. Então nós queremos crer, irmãos, que a multidão reunida aqui neste grupo, que está aqui, é um grupo, louvado seja Deus, um grupo considerável de irmãos e irmãs, e por esse mundo afora, onde tiver um pequenino do Senhor, na mesma fé e comunhão, nós queremos crer que isto nos faz entender que nós não estamos buscando agora as coisas desta vida, prazeres, alegrias do mundo e coisas que os olhos veem. Não, estamos aqui buscando aquilo que é do alto. Viemos buscar aquilo que é de Deus. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, falando como homens que somos, mulheres, nós devemos nos alegrar, porque vemos que, apesar do mundo estar nessa perdição, porque o mundo está pior do que o Senhor Jesus falava aqui, irmãos. O que o Senhor Jesus falou aqui, falou de comer, beber e festinha de casamento, assim por diante. Mas hoje a coisa está muito além disto. A corrupção, porque, vejam, ir numa festa, comer, beber e se alegrar naquele tempo, não queria dizer especificamente que eles estavam contra Jesus. Não, apenas deixando de lado, não estavam nem dando importância. Mas hoje o mundo não está assim, principalmente o mundo que nós vivemos aqui, no nosso país já, país abençoado por Deus, em todos os aspectos, onde o Evangelho cresce e se multiplica. Mas devemos de considerar que aqui onde vivemos e mais o resto do mundo, a guerra contra Cristo é acirrada, é forte e é declarada.
e não é possível esconder. Contudo, desde a criancinha, o pecado está sendo formulado para que desde a criança que começar a entender as coisas, já seja efetivamente praticantes do pecado, da imoralidade, da imundícia deste mundo, porque está tomando conta e até certo ponto também legalizada, porque o que vemos já acontecer no mundo, muita coisa é legalizada, ou seja, já faz parte de deveres das pessoas contra Cristo. Então o poder do anticristo está manifesto, a guerra já está declarada, a oposição da falsamente chamada ciência está claramente sendo manifesta, e não é para destruir o evangelismo do mundo somente, não, irmãos. O evangelho está pregado, seja de que forma for, está sendo de conhecimento da humanidade, mas é principalmente onde o Espírito de Deus está governando. É aí que ele quer chegar. É aí que o adversário quer governar. E onde é que ele está governando? Onde é que o Espírito Santo ainda tem domínio e poder? Porventura, não é nos corações daqueles que são fiéis, cujos corações estão aqui nesta manhã, cujos irmãos e irmãs por esse mundo estão buscando? É aí que ele quer chegar, é aí que ele quer impor a falsamente chamada ciência, libertinagem, liberdade geral e absoluta e irrestrita para a prática de toda imoralidade e pecado, desfazer família, destruir casamento, destruir a união conjugal, que é mandamento da palavra de Deus, destruir a moral das pessoas, e não existir mais pecado. Pecado não existe mais, tampouco Deus existe. Jesus é uma história. Este é o princípio que eles têm, que já colocam na cabeça das criancinhas, irmãos, que o pai muitas vezes e a mãe luta com toda dificuldade, porque não tem tempo para isso, para que os seus filhinhos aprendam um pouquinho da justiça divina, do evangelho de Cristo. Mas depois eles vão trabalhar, essas criancinhas vão na escola, ficam lá o dia todo sob efeitos diversos. E esses efeitos diversos, na maioria dos lugares, já é a imposição da malignidade para formar na criança, irmãos, uma mente doentia, pobre e não temendo mais a Deus. Os irmãos, vejam o hino que nós cantamos hoje. De Deus a armadura nós devemos nos revestir. Veja o que o Senhor deu ao servo de Deus e clamar na oração, que nos dê as armaduras. Não é arma carnal, não é arma na língua para ofender, para maltratar. É virtude e poder de Deus para resistir aos ímpetos do pecado e os ímpetos do mal. É arma para ter coragem de dizer a verdade e rechaçar o pecado. É arma para não cair no pecado da omissão, deixar de falar, de dizer, de ensinar o que é o nosso dever. Os pais têm o dever de ensinar a palavra, seja no pouco tempo que tiver, ensine as crianças ao respeito, ao amor, irmãos, à constituição da família, ao respeito aos pais, a amar a Deus, a orar o Pai Nosso. Bendito seja Deus. Façam força, irmãos, não omitam, não deixam de cumprir o papel, porque ainda é o que nos resta em mãos, mocidade também. Pais, procurem ensinar os filhos, procurem ainda imprimir no coração deles o pouco de conhecimento que alcançamos, para que esta falsamente chamada ciência, que é a oposição do pecado, que é também o poder temporal, que quer através do adversário gerir a nossa vida e nos comandar, longe de nós isto. A irmandade que está aqui hoje, vamos nos unir e buscar as armaduras de Deus para resistir a isso. Irmãos, lutas, aflições, apertos, falta de recurso, falta de saúde, oposição, vergonha, humilhações, são coisas próprias do ser humano que sempre existiu e sempre vai existir. Abraão passou por isso, teve que mentir para não possuir sua mulher. Ele viveu uma situação difícil, peregrinou, sofreu, padeceu. Jacó,
e os outros. E a história de todo o Antigo Testamento mostra quanto que sofreram, irmãos, para viver. E o mundo sofre. Nós não podemos dizer que sofremos. Todo mundo bem vestido, todo mundo contente, alegre, com liberdade ainda. Mas tem países por aí que não se pode, não se tem essa liberdade. Tem lugar que não tem o pão para comer. Mesmo aqui no nosso país tem lugar que ninguém tomou café da manhã porque não tinha nada. Outros nem água para beber, nem comida para comer, nem roupa para vestir. Estamos todos aqui bem vestidos. Os que não estão aqui estão em casa, agora tranquilos, ouvindo a palavra. De que reclamar? O que acontece conosco que nos faz vir a menos? Mas o adversário, irmãos, está imprimindo na vida das pessoas uma força maligna para nos desvirtuar, para fazer-nos vir a menos e olhar mais com os olhos da carne nos problemas ao redor de cada um de nós, do que parar um pouquinho e procurar meditar no Senhor e considerar. Vemos que isto que foi lido aqui, irmãos, a constituição da igreja, isto aqui não aconteceu por um lapso. Foi fruto de uma comunhão com Deus e meditar. Quem sabe o servo de Deus, quieto num lugar que ninguém o incomodava, pensava: como será que é constituída a igreja, o povo, esta obra? E de repente o Espírito de Deus vem e começa a revelar, e ele vai escrevendo. Está aqui, irmãos, foi lido hoje, que ninguém pode mudar isso. Quem é que tem a coragem ou fundamentos para dizer e contestar isso que foi lido aqui? Por quê? Porque nós estamos fundamentados, irmãos, na força do Espírito de Deus e governados pela caridade, irmãos, que nos une. E nós estamos aqui agora. Esta caridade, este amor não pode faltar. Falta o dinheiro, falta a saúde, falta as condições que nós gostaríamos de melhorar e não a temos, ou não as temos na nossa vida. Mas não pode faltar comunhão com Deus. A hora que nós nos ajoelhamos, não pode faltar a ligação com Deus. Quando precisamos falar com o Senhor, porque está aí, foi dado, o Senhor Jesus, quando expirou, o véu do templo foi rasgado de cima a embaixo, indicando que agora qualquer um pode entrar no santuário e falar com Deus. Por que a gente não entra? Por que nós não falamos? Ou por que às vezes queremos falar, mas não temos resposta? Pois hoje, por esta palavra, o Senhor afirma que todos têm o direito de entrar no santuário de Deus pela fé, falar com Ele, e Ele falar conosco, irmão. Mas os dias estão aí corroendo a humanidade, destruindo a moral. Só os que são fiéis a Deus, que estão espalhados por este mundo, é que estão resistindo. E aqui então o Senhor Jesus falava, irmãos, fez até uma comparação de dois servos. Por quê? Porque ele sabia que no final dos tempos haveria dificuldade de os que serviam a Deus, ministrando o que era sagrado e divino, havia dificuldade de manter-se fiel e poder continuar prestando serviço para a salvação. Então ele dizia, daqueles que tinham liderança, daqueles que estavam em posição de destaque na obra, que não deve haver, mas o Senhor coloca dons e virtudes para destacar aquilo que é dele em favor do povo. Mas o que acontecia? O Senhor comparou, daquele que tendo esta condição, usou-se desta força, ou desta condição que ele achou que teria, e oprimiu o seu conservo. É servo igual, é amigo, é o que está no mesmo lugar trabalhando. Oprime este, oprime aquele, humilha este, desfaz daquele, toma uma medida errada aqui, outra ali, porque se sente livre. E o que disse o Senhor? Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Irmãos, é Jesus que falou isso. E separar e destinará a sua parte com os hipócritas, e vai haver ali pranto e ranger de dentes. Deus nos guarda. Então, queridos, enquanto vós ouvirdes a pregação da palavra, o conselho dado por quaisquer servos que sejam, seja de qualquer lugar, grande ou pequeno, porque grande não tem, mas eu digo financeiramente, ou um pobrezinho que mal tem para comer,
mas for tomado pelo Espírito Santo a ensinar a verdade, a hora que o Senhor vier buscá-lo, ele não será tomado para ser colocado com os hipócritas. Vai ser bom e fiel servo. Sobre o pouco você é fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Isto serve para quem lidera, mas para quem é liderado, o Senhor diz para nós, irmãos, sejamos fiéis, guardemos o que já recebemos. Ninguém despreze este conselho desta manhã, porque isto aqui vai fazer parte da nossa salvação. Ó queridos irmãos, diante de Deus, podemos dizer que há uma angústia, uma aflição, uma dor, em ver que o pecado está crescendo o seu nível, e que está forçando para entrar entre nós, e muitas vezes não há reação e há uma dormência. Mas hoje o Senhor manda esta palavra: despertemo-nos em nome do Senhor Jesus. Haja plena comunhão com Deus, que as ilusões e vaidades desta vida não tomem nenhum de nós, que a grandeza pessoal não assuma o nosso viver, e que o Espírito de Deus nos governe, e que a caridade de Deus organize a nossa vida. Onde não há caridade de Deus, há desorganização, há contenda, há divisões, há princípios diferentes, distintos, e não se liga, não se une, e por consequência não se manifesta as virtudes de Deus. Veja, por exemplo, quem tem diabetes, tropeça, bate aí o pé em alguma pedra, machuca um dedo do pé. O que acontece pela enfermidade que tem? O sangue, ele não tem condição de reconstituir aquele ferimento, inflama, e inflamando, vai indo, vira uma infecção, e chega a hora, ou corta aquele membro, ou ele cai sozinho, ou ele leva todo o corpo à morte. Bendito seja o Senhor. Irmãos, não é sangue que passa nas nossas veias que nos conserva unidos a Cristo, é a virtude do Espírito Santo, que toma este irmão que está aqui na frente, mas toma o outro que está lá atrás, toma esta irmã primeira, toma a outra que está lá, aqui é a mesma coisa, porque todos, em todos, somos membros, estamos todos ligados. Não toma aquele que está apodrecendo, não toma aquele que está ferido e está inflamado, mas Deus tem poder de tirar a inflamação de alguém, e a virtude que não chega em ti, a presença de Deus que não se manifesta mais em ti, poderá agora voltar a chegar aí. Ó irmão, irmã, por esse mundo afora, inflamado com alguma ofensa, inflamado com algum mal-estar espiritual, e você não tem mais comunhão, não pode continuar assim unido no corpo. Receba agora a cura divina de nosso Deus. Toda infecção, toda inflamação espiritual saia da tua vida. Santo é o Senhor. E o punhado que sobreviver, irmãos, de todos esses ataques espirituais, serão aqueles que vão ouvir: bom e fiel servo ou serva, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Esta é a promessa que está de pé ainda. Se nós fazemos parte dela, saímos daqui hoje dizendo: graças te dou, Senhor, que ainda estou interessado em ser armado contra o pecado. Deus seja louvado.